Olá, trilheiros! Fiquei sumido domingo passado, muitos de vocês me perguntaram quando é que seria o próximo vídeo. Enfim, as últimas 2 semanas foram muito intensas. Eu descobri que você, papai, pela 4ª vez, estou muito feliz. E também estava ministrando os 2 módulos básicos do nosso treinamento, né? O programa de treinamento que nós temos, o módulo verde, mercado de títulos e tesouro direto, e formação de investidores, que ainda vou estar fazendo as 2 últimas aulas nessa semana. Então, realmente, fiquei um pouco ausente. Mas volto, abordando, tirando algumas dúvidas. Alguns de vocês me perguntaram, professor, e aquele vídeo aí, Circuit Breaker à vista, ele continua válido? Como é que funciona? Gente, é importante entendermos que a economia não é uma foto, não é estática, ela é dinâmica. Então, cada vez que surgem novos dados, nós projetamos novos cenários, tá certo? Que podem ou não acontecer. Não existe certeza. Eu não me coloco em nenhum momento aqui como vendedor de ilusão, né? Vocês não vão perceber aqui se day trader, todo dia vai entrar, sair do mercado, vai ser milionário. Não é isso. A proposta nossa é te dar uma visão sobre o mercado e possíveis tendências, ok? E a gente tem tido um bom resultado em relação a isso. Enfim, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: é muito importante ter paciência. Algumas pessoas estão perguntando, Ricardo, aquela segunda onda aí que possivelmente viria, cadê? Tá certo? Gente, eu vou contar um caso bem interessante. Logo depois de 2008, eu fiz um investimento, né? Eu entrei posicionado em uma empresa do setor de construção civil. Durante 3 semanas, a empresa não saía do lugar. Bom, me chamaram para ir dar uma passeada aqui em Salvador, passei de barco, eu falei, olha, eu não vou ficar, na Baía de Todos os Santos, não vou ficar focando no mercado nesse dia, não pega bem o sinal. Bom, vendi o papel, pulei fora. Nesse dia, o papel subiu 10%. Na época eu lembro que era Rossi Residencial, se eu não estou enganado. Mas enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Nem sempre o mercado não é ciência exata. Sei que tem muita gente aí prometendo mundos e fundos, não é assim. O mercado é algo que tem que ser tratado com mais critério, com mais segurança. Enfim, então fica a dica para vocês aí, tá bom? Não acredito, não recomendo day trade, né? Nossa postura e nossa metodologia é exatamente o mercado te chamar. Então, perceber algumas chamadas do mercado e atuar nesses pontos, que são muito lucrativos. O que importa é você realmente sair do mercado numa posição lucrativa e não estar nessa de muitas vezes entrando e saindo. Muitas vezes você vai estar perdendo mais do que... não é algo simples, não é algo fácil como muita gente coloca aí nessas propagandas aí do YouTube, por aí vai, tá bom? Bom, o que é que eu trago para vocês? Eu tenho um primeiro momento aqui, a questão do Covid. Infelizmente, nós estamos passando dos 10 milhões de infectados no mundo, tá bom? A segunda onda, projetada anteriormente, ela está acontecendo, assim como em 1918 aconteceu. A gente percebe nos Estados Unidos, Nova York, ela tem tido queda substancial no número de mortes, é positivo, mas outros pontos dos Estados Unidos, parece que as pessoas por lá estão achando, assim como aqui no Brasil, que isso é só uma gripezinha, né? Então, Texas, Arizona e a Flórida, que teve um aumento nas infecções nesse domingo de 6,4%. Então, isso, infelizmente, freia a economia, né? No momento que ela passa a ideia de que o risco aumenta e as pessoas vão ficar mais reticentes a fazer esses gastos, tá bom? Para vocês terem uma ideia, em Houston, na sexta-feira, as UTIs atingiram sua capacidade máxima. Então não é uma brincadeira, gente, se cuidem, se preservem o máximo que vocês puderem, tá bom? Não tem nada garantido ainda, não existe vacina e essa vacina ainda não é testada, então a melhor forma ainda é a prevenção, tá bom? Já no Texas, o governador Greg Abbott, ele está segurando planos de continuar a abertura da economia e está recuando na abertura dos bares. Ou seja, assim como nós falamos anteriormente, nós estamos iniciando agora, possivelmente, uma segunda onda. Quiçá a continuação da primeira, né? Que com essas manifestações que tiveram aí pelo Black Lives Matter, que é em relação ao assassinato que teve por um policial de um afro-americano. O que é que acontece aí? Né? Nós tivemos muitas aglomerações e, infelizmente, aquilo me chocou, porque realmente eu não esperava tanta gente se aglomerando. Então a gente vai ter possivelmente um repique aí
forte nos casos, que vai atrapalhar a economia americana, tá bom? O preço do ouro, ele reflete isso. Nós estamos tendo o melhor trimestre para alta, em termos de alta, desde 2016, tá certo? Então, infelizmente, é para relembrar a gente, é um termômetro, né, dessa pandemia, que é a mais mortífera das últimas décadas e continua mais forte do que nunca, né? Os americanos, pelo seu lado, 5% apenas, numa pesquisa recente da CBS, afirmam que acham que as coisas estão indo bem nos Estados Unidos. Quando eu falo uma pesquisa, isso possivelmente tem um impacto aí no índice de confiança do consumidor americano que vai ser divulgado, porque quando você acha que as coisas vão piorar, obviamente você restringe gastos. Então, não parece ser tão fácil quando as pessoas dizem desconfiem dessa recuperação em V, tá bom? É claro que a gente tem que acompanhar os dados, não é? Não é estático o mercado, mas o que nós estamos vendo aí não é algo muito positivo. Uma notícia positiva, essa sim é positiva, é a política do Fed, que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele resolveu comprar títulos da dívida de algumas empresas, 800 empresas, eles criaram um índice, tá bom? Até o Walmart entrou, isso é muito positivo, é realmente uma pegada forte do Federal Reserve, entrando para auxiliar empresas, para evitar a quebra de empresas. Só que isso termina 30 de setembro. Então, o que me lembra também que 31 de julho termina o auxílio semanal de $600 que está sendo dado aos Estados Unidos e que possivelmente está mantendo o consumo americano nesse nível. Então, depois de 31 de julho, o que é que vai acontecer? Depois de 30 de setembro, o que é que vai acontecer? Então, realmente, as coisas ficam, né, mais complicadas, principalmente quando a gente vê que as demissões elas não estão simplesmente restritas ao setor de serviços, outros negócios estão sendo impactados, né? A gente percebe pelo nosso dia a dia aqui no nosso país. Quando eu falo dos Estados Unidos, eu foco muito nos Estados Unidos porque é o grande centro do mercado mundial, né, dos mercados mundiais, e eles impactam nos demais mercados. Então, toda análise que a gente busca fazer é realmente de modo sistêmico e depois descendo para o setor e a empresa. Em falar em empresa, nós percebemos aqui que as empresas continuam quebrando, né? A Chesapeake Bay, Morena, nos Estados Unidos, então, foi nessa região, que era uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, Maryland, né? Virgínia, West Virginia, né? Virgínia, me confundi todo aqui, mas Maryland, né? Que é uma das regiões mais ricas realmente dos Estados Unidos, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Tá bom? Essa empresa é uma empresa gigante do setor de energia dos Estados Unidos, está sendo fortemente afetada pela queda nos preços, a demanda mundial colapsou. Então, mesmo com a OPEP, né, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, eles recuando na produção, vocês têm, assim, um colapso na demanda que ainda está acontecendo. Não voltamos para níveis de consumo pré-crise, e a alta que nós tivemos pode ser sim uma recuperação meio falha, né? Outra notícia, e essa já é positiva, tá bom? Que eu ainda estou tentando entender, né? Nós tivemos um aumento considerável na demanda por bens duráveis na sexta-feira passada, né? De 15,8% no mês de maio nos Estados Unidos. Demanda por bens duráveis, isso é algo muito positivo, né? Quando a empresa compra um bem que é mais para ser usado no médio, longo prazo, 3 anos, aí é um bem durável, né? Imagina você comprando uma geladeira na sua casa, então você imagina que você vai ter emprego, que as coisas vão melhorar, né? Então, quando essa demanda sobe, ela tende a indicar que a economia está recuperando rapidamente. Estou ainda tentando entender isso, será que é algo mais pontual? A gente precisa acompanhar. Mas é algo positivo, tá bom? Juntamente com a proposta do Federal Reserve de estar comprando títulos de empresas. Bom, o que mais? Tensão entre China e Estados Unidos aumentando sempre, lembrando que a gente continua com as eleições nos Estados Unidos, então tanto Joe Biden, que é democrata, como o Trump, né, o Donald Trump, que é o republicano, eles estão com a mesma retórica, a mesma fala, que atacar a China é normal, buscar um inimigo externo em épocas de eleição, então isso tende a continuar. Onde chegaremos? Isso pode afetar, sim, o comércio entre as duas maiores economias mundiais, dentro em linha do que a gente tinha falado, ou seja, isso está
piorando, não está melhorando. A gente está vendo sair da retórica e ir para o lado prático. Nós tivemos um encontro de primeiro escalão de política externa, tanto entre americanos e chineses, no Havaí, semana passada, e não tivemos nenhum resultado concreto, tá certo? O que tivemos de concreto foi o Senado americano aprovou medidas na quinta-feira passada que penalizaria bancos que fizessem negócio com oficiais chineses envolvidos no crackdown de Hong Kong. O que quer dizer crackdown? Essa postura mais coercitiva contra a autonomia de Hong Kong. Então, o que a gente tem visto realmente é a dificuldade na prática. Por falar em Hong Kong, nesse domingo, então, por aí a gente tira que as coisas tendem a piorar, né, entre essa relação Estados Unidos-China, mesmo porque os Estados Unidos também estão numa guerra meio que de influência, né, junto com a China. Então, estão procurando desculpas, né? Porque a gente vê também na Arábia Saudita um aliado dos Estados Unidos, enquanto nós sabemos que eles perseguem, têm realmente posturas contra muitos membros, contra integrantes do seu povo. A gente tem um caso aí emblemático do jornalista saudita exilado na Turquia que foi esquartejado dentro da própria embaixada. Então, mesmo assim, os Estados Unidos continuam apoiando. Então, a gente tem muita briga de interesse Estados Unidos com a China, né? Nesse domingo, a polícia de Hong Kong prendeu pelo menos 53 pessoas, tá certo? Após um tumulto durante protesto relativamente pacífico contra a nova legislação nacional a ser implementada pelo governo chinês. Então, mais uma razão aí para a gente ver problemas nesse conflito. Então, olho vivo nessa questão Estados Unidos-China. Pelo lado da Europa, importante a gente abordar esse que é um grande mercado, tá certo? A gente ainda tem a questão do Brexit, que é o rompimento ou melhor dizendo, a saída da Inglaterra da União Europeia. Como isso vai acontecer? Nesse final de semana, o primeiro-ministro inglês falou que pode sair da União Europeia no modo australiano. Como é que seria isso, né? Nenhum acordo, né? Uma ruptura, e isso aí poderia causar problemas entre eles. Claro que a gente acredita, eu particularmente acredito, que principalmente diante do momento atual que eles estão vivendo, eles vão estar buscando um acerto aí de contas entre a União Europeia e a Inglaterra, de modo que isso se dê da melhor forma possível. Fica de olho nisso aí também, tá certo? Não esquece isso. A China, né? A China fez seu dever de casa, o que nós não fizemos aqui no Brasil, os Estados Unidos também não fez lá. E a Rússia também, né? O americano, o russo e brasileiro hoje, eles estão sendo meio que freados de outros países porque a gente está com altas taxas de contaminação, né? Já a China fez o seu dever de casa, conseguiu implementar de forma mais energética esse lockdown aí, e a sua economia já começa assim a se recuperar. Era o que deveria, na nossa opinião, ser feito aqui no Brasil, né? Uma política um pouco mais severa no início, mas não se fechou nem se abriu. Então ficamos num limbo e aí agora está a resposta com o mandatário máximo do governo dizendo que é uma gripezinha e a gente alcançando o segundo lugar em mortandade de algo que eu ainda acredito que teremos uma segunda onda ainda mais forte. Então se cuidem, se protejam, porque não tem nada definido. Volto a dizer, não tem vacina para isso ainda, tá bom? Em 1918, eu leio muito, eu volto muito para a história para poder projetar o futuro, que é uma tarefa muito difícil, né? Muito mais fácil estar lendo números e por aí dizendo para vocês, mas a gente vê que lá atrás tivemos sim novas mortes, nova segunda onda, que foi algo mais prolongado, que surgiam novas vacinas que na prática, ou remédios que na prática não eram tão rápidos, né? Então, olho vivo, tá bom? Já a China, a economia está voltando, as empresas estão tendo lucro e o Banco Central Chinês deixou claro por lá, eles têm bala na agulha, diferente da gente aqui, que a gente não tem muito dinheiro para gastar, a gente está com as contas públicas complicadas. Lá a política fiscal, ou seja, gasto do governo, tem espaço para funcionar, e eles dizem que querem garantir que chegue à economia real e principalmente aos pequenos empresários, tá bom? Outra coisa também, que é promissora da China, mas que a gente tem que ter bastante cuidado,
Uma notícia promissora diz que a China National Biotech Group, né, informou nesse domingo que testes humanos iniciais para uma vacina do coronavírus apresentam resultados positivos. Primeiro, notícia da China tem que ser checado. Segundo, pouco tempo. Mas vamos ver como é que o mercado reage a isso, tá bom? Parece que o mercado está se conscientizando, principalmente com essa alta da infecção nos Estados Unidos, que as coisas não vão ser tão rápidas assim. A Europa está conseguindo voltar. Os Estados Unidos parece que talvez vai ter que fechar, tá bom? Bom, esse é o cenário externo. Então, externamente, a gente tem notícias que realmente são conflituosas, né? Temos algumas notícias positivas, a questão do aumento da demanda por bens de capitais nos Estados Unidos, nós temos a compra pelo Federal Reserve de títulos de empresas, isso é positivo. Pelo outro lado, a segunda onda nos Estados Unidos cresce forte, embates entre China e Estados Unidos e o Brexit que está chegando para a Inglaterra, tá bom? Então eu me mantenho vendido aí no setor que eu tô, tá bom, por enquanto. Quando eu falo vendido, não quer dizer que não existem outras oportunidades. Eu vou estar falando de alguns setores aqui que podem ser interessantes, tá bom? Mas você tem que ver quais são os setores que vão ser mais afetados e vão ser mais beneficiados. E você vai escolher entre entrar comprado, ou vender e apostar na queda em alguns setores, tá bom? No Brasil nós temos um governo que continua ainda com alguns embates, apesar de estar tentando melhorar seu relacionamento, né? Sai uma pesquisa da Datafolha dizendo que 75% apoiam a democracia, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, a história está aí para mostrar que ditadura você não consegue mover, tirar do poder. A gente tem exemplos aí, mundo afora, de pessoas que se perpetuam no poder. Não acredito que seja a melhor alternativa, e defendo a democracia. Isso enfraquece o posicionamento do presidente, que tem buscado o embate de modo a contestar, inclusive, as instituições democráticas. Nós sabemos que nossas instituições democráticas têm problemas, mas tirá-las, como resolver, né? Qual seria a melhor forma? Enfim, dentro desse cenário nós temos líderes partidários que também estão querendo adiar as eleições municipais, né? Então a gente aproveita esse momento aí de embate, de pandemia, para aliar as eleições, para atrasar as eleições municipais, o que também causa o quê? O que é que a gente tem que ter em mente aqui? Que esses governadores, esses prefeitos não vão querer estar apoiando propostas, né, que deveriam ter sido aprovadas pelo Congresso, de rearranjo nas contas públicas do governo, que é a grande proposta do Guedes Bolsonaro, em época de eleição, né? Também com o que a gente já vinha falando. Então, a gente tem ido na direção correta. Os partidos têm se unido em defesa da democracia, né? Esses embates, esses factoides criados por Bolsonaro não têm sido positivos, né? E a nossa economia, ela aparenta não estar ainda funcionando 100%. Datafolha também avaliou que para 76% dos brasileiros, escolas devem continuar fechadas. Eu sou um desses partidários, né? Você vai estar botando seu filho de volta na escola nesse ambiente? Complicado, né? Junto com isso, o medo de reinfecção, os dados, né? O Brasil continua aí nesse domingo só tivemos mais de 30 mil casos, novos casos de Covid-19 e 552 mortes, infelizmente, nesse domingo, tá bom? As coisas ainda tendem a oscilar de modo turbulento até que a gente tenha um cenário mais claro. É isso que a gente consegue enxergar. Setores que vão se beneficiar dessa situação, empresas que fazem delivery, videogames também, fornecedores de equipamentos médicos, né? Então selecionei algumas coisas para vocês que podem ajudar nesse momento. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Em momentos de crise, existem diversas oportunidades. O que a gente não pode é estar criando situações ou fazendo jogo de poliana, achando que está tudo bem, quando existem ainda muitos desafios para frente. Alguns setores vão se beneficiar. Então, vejam quais são as empresas que estão menos endividadas. Quem tiver muito endividada nesse cenário vai ter problemas. Vejam setores que vão ser beneficiados, setores que não vão ser beneficiados nesse momento. E façam os seus movimentos aí no tabuleiro do xadrez. É isso.
Isso que eu queria falar para vocês. Se gostou do vídeo, compartilhe, deem essa contribuição aí com o canal, é a sua contrapartida para esse trabalho que nós fazemos aqui e eu agradeço muito para vocês essa ajuda, tá bom? Semana que vem estaremos de volta, um grande abraço e logo, logo mais notícias chegarão.